Olá, irmãos, como vocês estão? Nós já estamos aqui há um certo tempo, não é mesmo? Fazendo esta reflexão que é na nossa quinta-feira, nossa reunião de oração. Faz uns 5 meses que a gente tem feito à distância, porém, graças a Deus, estamos aí e nós só temos que agradecer realmente que conseguimos passar por todo esse tempo. Espero que vocês também estejam bem, na graça do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a Grande Comissão. A Grande Comissão, e para quem quer um título, hoje nós vamos dar o título como se fosse Missão Solidária. A Grande Comissão é dita assim porque ela foi a última ordem que Cristo deu aos seus discípulos, aos seus 11 discípulos, antes de ele subir aos céus. Então foi a última ordem que Cristo deu aos seus discípulos. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 28, versículo 16, que começa assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Em algumas versões está escrito assim: fazeis meus seguidores, ou ide e pregai. Então, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esses 5 versos estão dizendo para que realmente nós temos aí uma ordem que foi dada por Cristo. Todos nós que cremos em Cristo, em Deus e no Espírito Santo. O importante, então, o primeiro ponto importante isso é uma ordem, é um imperativo. Ele diz assim: ide, pregai, ou ide, fazei discípulos, ou ide, fazeis meus seguidores. É todos no imperativo. O segundo ponto, que é muito importante, é que ele diz também que você deve fazer, então, seguidores ou discípulos. Isso é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto nesses 5 versos é até quando? No último verso nós ouvimos aqui, ou lemos aqui, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então é todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos é até o final dos tempos. Pode ser o meu tempo, pode ser o final dos tempos do mundo, vamos dizer assim, né? Então, daqui para frente, eu tenho que seguir esta ordem todos os dias. E em outro ponto, que eu gostaria que vocês lessem também, diz em relação a essa grande comissão, ou essa missão que nós temos, se encontra em Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, verso 47. Eu gostaria que vocês também abrissem e seguissem comigo. E diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento, ou seja, no nome de Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a pergunta que se faz é: onde estavam esses discípulos? Os discípulos e Cristo, eles se encontraram na Galileia, que era
Jerusalém. Então aqui ele diz bem claro, começa em Jerusalém, começando por Jerusalém. Isso por quê? Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que começar essa nossa grande comissão, ou esse ID, no nosso lar, na nossa vizinhança, no lugar de onde eu trabalho, nos meus amigos, nos meus familiares, na escola, no trabalho, no trajeto onde eu vou trabalhar, ou seja, no arredor de onde eu estou. Primeiro eu começo, então ele diz, primeiro vocês começam aqui em Jerusalém, e depois vocês vão até os confins da terra, onde vocês quiserem. Por que ele quis dizer isso? É porque a gente tem que começar aqui do lado. Nós começamos a treinar o nosso ID e fazer discípulos aqui junto dos nossos. Então nós devemos começar na nossa redondeza. E com o tempo você pode ir para qualquer lugar. Vai para a periferia, vai para os bairros, vai para as comunidades, vai para outros estados, vai para o Nordeste, vai para fora do Brasil, vai lá para a China, para o Afeganistão, onde você quiser. Mas começa, ele diz, começa aqui por Jerusalém. Então, o quarto ponto dentro dessa nossa reflexão de hoje é começar ao nosso redor. Isso é muito importante. É no nosso dia a dia. Vamos começar agora. E depois nós partimos para onde nós quisermos e para onde Deus nos enviar. Esse é um ponto importante. O quinto ponto que eu queria frisar se encontra em Lucas 22, 27. Então, no mesmo livro de Lucas, é só voltar um pouquinho. No capítulo 22, no verso 27, diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Aqui ele está fazendo ele está dizendo e fazendo uma reflexão aos seus discípulos, dizendo, imagine se você estiver numa mesa. Vamos supor que você esteja numa mesa de um restaurante. Então ele diz assim, qual é maior? Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha que detalhe importante. O que Cristo quer dizer aqui é o seguinte. Ele veio para ser um servidor, para ser um servo. Então nós, como seus seguidores, importante é que nós sejamos servo para onde nós formos enviados. Onde nós formos atuar, nós somos servo. É como servo que eu vou. Este é o quinto ponto importante. Você vai pregar, você vai fazer discípulos, você vai fazer seguidores, mas lembre-se, você vai como alguém que vai servir. Não é como aquele que diz assim, eu só vou quando eu virar pastor, eu só vou quando eu virar uma pessoa importante. Não, é como servo que você vai começar. Isso é muito importante nessa grande comissão, ou naquilo que hoje eu coloquei como nome, missão solidária. Por que eu coloquei esse título na nossa reflexão de hoje? Não sei se vocês conhecem, aqui na nossa Igreja do Bosque, tem um grupo chamado Bosque Solidário, que nasceu junto com essa pandemia. Esse grupo é um grupo pequenininho. A finalidade dele é fazer uma arrecadação. Eles preparam um café da manhã e todos os sábados eles fazem um lanche, um pão, eles colocam mortadela, queijo, fazem um café com leite gostoso, levam para os que estão na rua. Eles levam, no caso aqui, como é perto da igreja, ali na Avenida Jabaquara, ali perto da Besni, onde existem vários
várias pessoas que ficam como moradores de rua na própria calçada e fazem basicamente quase como se fosse uma moradia deles lá. Esse grupo é um grupo pequeno. Eu até vou citar o nome das pessoas, vou citar só o primeiro nome, acho que não tem problema nenhum, que é formado pela Sheila, pelo Massa, pelo Leonardo, pela Mayumi, o esposo, o Edson, e a Cissa também. Então esse grupo é um grupo pequeno. Me desculpe se eu esqueci de mais algum nome. Mas basicamente é esse grupo que vai. E a Sheila e o Massa já estão naquele grupo de risco. Então eles não podem ir pessoalmente entregar essas doações. Então eles levam roupas, agasalho. As pessoas pedem agasalho, as pessoas pedem roupa, pedem comida para cozinhar, porque muitos têm o seu fogareiro ali, então eles pedem arroz, feijão, se tiver. E eles fazem essa arrecadação e todo sábado sai. Só que eles são apenas nesses 6 elementos, basicamente, e tem dificuldade, porque às vezes um não pode, outro não pode. Imagine então o trabalho que isso dá. Alguns vão dizer, bom, mas é um lanche só de sábado. Se são 7 dias da semana, o indivíduo tem que tomar 3 refeições, são 21 refeições. Eles levam apenas uma. No entanto, o que a gente gostaria de salientar é que essas pessoas, às vezes, têm apenas uma refeição no dia, às vezes nenhuma refeição no dia. E a Sheila me contou um caso que eu achei bastante assim marcante. Um senhor que já não consegue mais deambular, ele tem dificuldade. Ele ficou aguardando no sábado. E quando eles chegaram, essa pessoa disse: nossa, que bom que vocês vieram, porque eu estava esperando. Porque ontem passou o pessoal aqui distribuindo o almoço, mas eu não consegui pegar. E eu passei então, desde o almoço de ontem até esse momento, sem comer nada. Estava aguardando vocês. Olha que coisa importante, né? Ele ficou aguardando e disse: que bom que vocês vieram. Ele não teve nem tempo de pegar as coisas, ele já foi tomando o café com leite que estava quentinho e tal, e foi comendo e já falando. Então são essas pessoas. Isso é também missões. É você ajudar, é você servir. Ah, mas é mais importante você ensinar eles a pescar. Como diz o provérbio, né? Ensine-os a pescar do que ficar dando o pão de cada dia. Mas eu diria então um outro contraponto. Enquanto o professor não vem para ensinar a pescar, eles precisam dessa refeição para se manter em pé. Então é isso. Nessa pandemia, se você tiver um tempo, se você pudesse agregar a esse grupo, seria muito interessante, porque eles estão precisando de mais mãos para ajudá-los. Então isso é uma ilustração, uma pequena ilustração do que pode acontecer. Então era em cima disso que eu gostaria de falar, que a grande comissão não é aquele que vai dizer: olha, eu vou lá para o Afeganistão, vou pregar lá. Precisa desses, realmente precisa. E Deus vai escolher dentre vários, alguns que vão fazer essas grandes viagens, ou vão fazer essas missões, mas a sua missão também pode ser feita aqui, hoje, no dia a dia. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Mateus 25, de 35 a 40, que também faz parte dessa grande comissão que Cristo nos deu como objetivo. Está escrito assim em Mateus 25, de 35 a 40. Leiam, acompanhem na sua Bíblia, e eu vou ler aqui. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos:
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei Cristo respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, esta era a reflexão para esta quinta-feira, para mais um dia da nossa reunião de oração, e vamos fazer parte dessa grande comissão. E espero que isso tenha tido assim tocado o seu coração e que a gente possa então, daqui para frente, ter esse espírito de cooperação. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua presença em que nós podemos ouvir estas palavras que estão escritas e que foram ordem Sua, Senhor. E que o Senhor nos dê força para que a gente possa cumprir esta grande comissão. É o que nós te pedimos nesta manhã. Abençoe a todos que estão aqui nos ouvindo. E em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuando nessa batalha. Tenham um bom dia, bom fim de semana e que Deus os abençoe e continue abençoando. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês.